Olá, essa é a apresentação do trabalho Lógica Institucional na Construção da Inovação Colaborativa, uma metassíntese de estudos de caso qualitativo, apresentado no CMA de 2022. Os autores sou eu, Robson de Castro Ferreira e Moza José de Brito. Com um ponto introdutório, vem havendo uma reformulação das políticas públicas quanto à pesquisa e inovação no mundo, e com uma redução da participação do Estado no financiamento e condução dessas pesquisas. Em contraponto a isso, você tem um aumento da competitividade entre os mercados, que acaba por exigir uma crescente inovação como uma forma de manutenção do crescimento das empresas e principalmente das economias dos países. Diante disso, a inovação colaborativa então acaba se apresentando como uma opção para esse processo inovador, tendo então a capacidade de adaptar mais facilmente essas demandas, principalmente quando olhada nas interações interorganizacionais. Então, diante disso, uma pergunta que nos foi levantada é como a lógica institucional atua na construção da inovação colaborativa. Então, o objetivo deste trabalho é entender como os tipos de lógicas institucionais se apresentam e impactam a construção e a condução da inovação colaborativa. Para o referencial teórico, entre outros, vou destacar alguns conceitos. O primeiro é o conceito da lógica institucional como aquela variável que molda a compreensão de atores do comportamento, considerando significativo também ser moldado e modificado pelo comportamento desses mesmos. O Thornton é que nos coloca isso. Um outro ponto é que as múltiplas lógicas institucionais coexistentes criam uma complexidade institucional que pode ser melhor compreendida a partir de 3 linhas especificamente. Uma primeira linha que coloca que uma lógica é dominante e guia o comportamento dessas relações dentro dessas múltiplas lógicas. Um outro ponto de que essas múltiplas lógicas acabam se confrontando, lutando entre si e alternando entre modelos de dominância contínua, alternando entre liderança e esses modelos de trégua ou breves períodos de trégua. E um terceiro ponto que coloca que as múltiplas lógicas são como uma constelação de lógicas que acabam por afetar diferentemente esses atores, as organizações, as comunidades geográficas, e acabam coexistindo ao longo do tempo e, por coexistirem, pode atuar tanto cooperativamente como competitivamente. Quanto aos conceitos de teoria de inovação colaborativa, nós vamos trabalhar, entre outros, com a inovação colaborativa, conceituada como uma ação conjunta cooperada entre diversos atores, tanto internos quanto externos à organização, que podem ser tanto empresas, clientes, fornecedores, setores públicos, e o setor privado de modo geral. E um outro conceito que eu gostaria de destacar é que as empresas acabam por reduzir suas fronteiras com os fornecedores e passam a agregá-los como uma rede de inovação, mudando suas relações formais de contratos de fornecimentos para alianças estratégicas que vão gerar inovação. E com isso, acaba-se percebendo os benefícios dessas alianças para a construção da inovação colaborativa. A nossa metodologia foi utilizado o modelo de metassíntese proposto por Rum e seus 5 passos. Foram elaborados 4 strings de busca, sendo o primeiro de maneira mais ampla, que retornou 570 trabalhos, embora não muito objetivos ao foco da pesquisa. Foram refeitos então segundo, terceiro e quarto, e esses sim possibilitaram que chegássemos a 179 trabalhos que, após aplicado os termos de seleção e exclusão, chegamos então aos 7 casos apresentados neste trabalho. Os critérios de inclusão e seleção foram que os casos os artigos, os trabalhos estivessem alinhados com o escopo da questão, que fossem artigos que tratassem de casos qualitativos, que estivessem entre o período de 2017 e 2022 e que fossem das áreas temáticas de Management e Business. Utilizou-se para a busca a base Web of Science. Então, gostaria de passar agora para
os resultados e discussões. Gostaríamos de destacar primeiro, como um resultado para a gente discutir, que a lógica de mercado foi revisitada dentro desses casos, né, nas suas bases de normas e na sua atenção, pois a conclusão que nós chegamos é que os autores da lógica colaborativa interorganizacional é importante, atuando no impulsionamento de diferentes estágios de inovação, contrapondo o argumento de que as organizações inovam quando competem, porque a competição força a eficiência. Então, nesse estudo de caso, o que percebeu-se é que a lógica de mercado modifica-se um pouco e essa ideia da cooperação, da lógica colaborativa, ganha espaço também dentro da lógica de mercado. Um outro ponto é esse questionamento das lógicas ideais do Estado, do mercado, da corporação, que vem sofrendo uma influência de forma subjetiva, elas estão convergindo para uma ideia de coletividade para a sociedade. Não mais o mercado que só compete, não o Estado que só legisla, mas que esse mundo, essas lógicas ideais que nós já temos do Estado, do mercado e da corporação, foi percebido nos estudos de caso uma convergência para a sociedade. Como resultados ainda, foram observados nessa metassíntese que são a complexidade da realidade, consequentemente, em relações entre os atores da sociedade e Estado, que estão apresentando como uma possível nova lógica a ser configurada a sustentabilidade, dada essa complexidade. Destacar que os casos em que as inovações se iniciam dentro dessa perspectiva de rede acabaram sendo moldadas pelas lógicas presentes nos atores de inovação colaborativa. Então, nós podemos concluir que a lógica institucional abarca de maneira satisfatória a questão da compreensão da dinâmica da inovação colaborativa e, segundo, que ao acompanhar a dinâmica da construção da inovação colaborativa por meio da lógica institucional, percebe-se um viés para a construção das lógicas sob uma ótica de coletividade, demonstrando no tópico anterior. E ainda que essa ótica coletiva ganha força dentro dessa visão de complexidade. E um quarto ponto é que essa complexidade da realidade, juntamente com as questões ambientais, acabam por formular uma lógica institucional norteada para essas inovações colaborativas. Dentro dessa visão de coletividade, vai direcionando e fortalecendo essa visão de lógicas colaborativas. Então, essa é a nossa apresentação e agradeço a todos. Muito obrigado.